Olá, eu sou Gleidson Martins e começa agora mais uma edição do News Up Now, uma edição especial direto aqui dos nossos estúdios no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos, que acontece neste exato momento. Os norte-americanos estão indo às urnas, alguns já foram, para escolher o seu próximo presidente. E para falar sobre essas eleições, o que vai acontecer com o futuro presidente dos Estados Unidos em relação às nossas políticas no Brasil. Eu converso também, o meu convidado especial é Fernando Natalio, editor do jornal Correio e assessor de comunicação. Obrigado, Fernando, por ter vindo. Olá, Gleidson, tudo bom? Tudo jóia. Obrigado pelo seu ter aceitado o nosso convite. Vamos lá, só para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, para elas terem uma noção de como funciona essas eleições nos Estados Unidos. No dia 7 de junho, os norte-americanos foram às urnas para escolher os seus representantes entre os dois partidos, republicano e democrata. Então foram escolhidos e anunciados a Hillary Clinton pelo Partido Democrata, e o Donald Trump pelo Partido Republicano. E eles tiveram 3 meses para conquistar os americanos, né? O que você acha, Fernando, comparando o estilo, esse processo de eleição, na escolha de um presidente e outras medidas acessíveis também para o país, comparado ao nosso? Gleidson, existe uma diferença muito grande na eleição norte-americana em relação à eleição no Brasil, por exemplo. Enquanto nos Estados Unidos a votação não é obrigatória, aqui no Brasil essa votação é obrigatória. E isso vem causando cada vez mais polêmica aqui no Brasil. Cada vez mais você tem um eleitor insatisfeito com a política que existe aqui no Brasil, com os políticos, né, com a classe política que existe aqui, e cada vez mais insatisfeito com o governo mesmo, com as gestões. Isso faz com que tenha aumentado cada vez mais o voto em branco e nulo aqui no Brasil e a abstenção. Então faz também, quando a gente vê a eleição norte-americana, que o voto não é obrigatório, faz a gente pensar nessa questão, faz refletir sobre isso daí. Provoca essa discussão no Brasil. Adianta o voto aqui ser obrigatório? Se a gente tem uma abstenção tão grande, um voto branco e nulo tão grande, de que adianta você ter o voto obrigatório? Então acho que essa questão do voto obrigatório aqui no Brasil e não sendo lá nos Estados Unidos, é a grande diferença que você tem. E provoca a polêmica, a discussão e a reflexão aqui no Brasil. A partir do momento que você teve uma eleição municipal agora aqui, com índices de abstenção de 20%, branco e nulo 15%, 20%, chegando em 40% da população votante se abstendo. É enorme. Exatamente. Então, será que adianta o voto obrigatório? E aí você olha no país mais avançado do mundo, não é obrigatório. Será que não é a hora de a gente olhar isso daí e pensar nisso aqui no Brasil? E daqui a pouquinho, olha, para você que está sintonizado em nosso programa, vai sair um anúncio da primeira rodada dessas eleições, então fique atento. Agora, nesses 3 meses, eu acho que, assim como a imprensa norte-americana, eu acho que mundial, a imprensa brasileira também acompanhou essa, como dizem os americanos, essa novela entre os dois candidatos, porque eles atacaram realmente pessoalmente, né? Foram farpas de tudo quanto é lado. A eleição norte-americana é um show, né? Para começar... É verdade. Foi o índice maior até hoje de todas as eleições histórica já assistida, né, em canal aberto ou fechado. Então, os dois candidatos são muito fortes. Donald Trump adora a televisão, ele tem muita facilidade com isso, porque trabalhou por muito tempo com televisão. Hillary Clinton é acostumada, foi primeira-dama, foi senadora, sabe lidar muito bem com essas questões. E realmente a campanha dos dois foi muito agressiva. O tempo todo foram ataques diretos, foram ataques pessoais, e a gente vê até o acerramento disso nessa reta final da campanha, onde apareceram investigações sobre e-mails de Hillary Clinton, assédio sexual de Donald Trump. Então foi uma campanha extremamente agressiva. Aqui no Brasil a gente tem algumas campanhas que são marcadas pelo tom agressivo, mas não sei se chega a tanto a esse ponto, tão pessoal como foi
essa de Hillary e Trump. E teve até uma pesquisa da rede de TV americana CNN que apurou que 38% dos eleitores norte-americanos querem um presidente que traga uma mudança para esse país. Eu acho que esse é o sonho de todo mundo, não só dos americanos, como nós, os brasileiros também. Está cansado de sofrer, né? Sem dúvida nenhuma. Mas a questão é, por tudo que se viu na campanha dos dois, será que vai ter isso daí? Não acredito que vai ter tanta mudança assim. Não acho que o norte-americano ainda vai ver uma mudança drástica. O que a imprensa aqui no Brasil fala de toda essa briga acirrada entre os dois candidatos? A imprensa brasileira está cobrindo de forma muito forte a eleição norte-americana. Faz um paralelo muito grande com as eleições que acontecem aqui no país. A gente acabou de sair agora de uma eleição municipal. Pensa muito na questão também da mudança de presidente que teve aqui, para ver como vai ser a relação comercial, política, econômica com o novo governo norte-americano. E tudo isso daí influencia na vida do brasileiro, porque sobe preço de dólar, desce preço de dólar, sobe bolsa, desce bolsa. Então a cobertura é muito forte aqui, tem uma influência direta na vida do brasileiro. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência, você vai acompanhar nessa edição especial do News Up Now Brasil a primeira apuração dos primeiros votos das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Nós voltamos em instantes. Cancún Biquínis, moda praia, íntima e fitness. Qualidade em um único lugar. Cancún Biquínis, 3242-4034. Casulo Básica, feminino e masculino. Moda básica, malhas de ginástica, bolsas e acessórios. 3241-8030. Olá, nós estamos de volta com mais uma edição especial do News Up Now Brasil e aqui ao meu lado, Fernando Natalio, que é editor do jornal Correio de Uberlândia e assessor de comunicação. Fernando, nós estamos falando sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos. E, Fernando, para o candidato ser eleito, ele precisa de 270 delegados. E esses delegados, cada estado, só para passar um pouquinho dessa informação para o nosso telespectador, ele é de acordo com o número da população desse estado. Por exemplo, número vago, aí, digamos que o estado de Minnesota tem são 3 delegados, enquanto que o estado da Califórnia são 55 delegados. É de acordo com o número da população de cada estado. Aqui no Brasil, digamos, lá nos Estados Unidos, que se nenhum dos candidatos forem eleitos, a Câmara dos Deputados vai escolher através do voto individual e eleger o seu próximo presidente. Aqui nos Estados Unidos a gente tem um segundo turno, né? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, obrigado. Bem lembrado. Você acha que qual que é mais eficaz e qual que é mais democrático? Eu acredito que a votação das pessoas indo às urnas ainda é mais democrático, ainda faz a diferença com o eleitor. Quando você coloca a Câmara dos Deputados, ou, por exemplo, pensando aqui no Brasil, senadores, definindo isso pela população, dependendo da situação, do momento, pode ser que você tenha alguém eleito que não corresponde à vontade do povo. Mas as pessoas votaram naqueles deputados, naqueles senadores, eles representam a população? Sim. Mas daí eles irem lá e definirem quem vai ser o presidente, tem uma grande diferença. Nesse meio tempo, muita coisa se discute, muita coisa se negocia e, às vezes, não chega na hora do resultado aquela pessoa que realmente a população quer. Eu acho que é um pouco cansativo, as pessoas reclamam de desgaste, de até não querer ir primeiro e segundo turno às urnas, mas ainda você sabe que é seu voto que está definindo aquele resultado final. Isso eu acho que faz toda a diferença na democracia. Você acha que nas Olimpíadas passadas aqui no Brasil, a presidente Dilma Rousseff, então presidente, ela fez um trabalho que eu achei super interessante, não exigindo vistos de australianos, canadenses e norte-americanos, e eu acredito japoneses também. Sim. Você acredita que, independente do presidente eleito, vai haver uma facilidade, enquanto que brasileiro, entrar nos Estados Unidos? Essa é a grande questão, a grande reclamação do Brasil em relação aos Estados Unidos, já há um bom tempo, a questão das restrições aos vistos de brasileiros para ficar nos Estados Unidos, para morar nos Estados Unidos, até para entrar nos Estados Unidos.
Não foi dito claramente durante a eleição, nem por Donald Trump, nem por Hillary Clinton, o que eles pensam em relação a isso. Aliás, durante a campanha, tanto um candidato quanto o outro não falaram muito sobre Brasil. Falaram muito sobre México, sobre China, até um pouco sobre Europa, mas Brasil não foi muito falado isso daí. Então, existe uma dúvida, existe um certo mistério de como vão lidar com essa questão, mas eu acredito que pelo perfil de Donald Trump, as restrições vão continuar muito fortes. Pelo perfil de Hillary Clinton, vão ter algumas restrições, mas creio que menos. Eu acho que ela vai pensar um pouco em legalizar estrangeiros que trabalham já lá nos Estados Unidos e acredito que ela vai ter uma negociação política um pouco maior com o mundo e inclusive com o Brasil, até pensando nessa questão dos vistos. Tá. Eu sei que nós temos que ir para um rápido intervalo comercial, mas antes eu preciso só de ouvir um pouquinho do seu comentário em relação. Por exemplo, você falou a questão do visto, legalização. O presidente Obama, ele tinha um projeto para fazer uma legalização de alguns imigrantes que já moravam ali residentes dos Estados Unidos há muitos anos e que pagavam suas taxas, seus impostos, né? Ele não conseguiu que isso seja aprovado. Você acredita que o novo presidente vai conseguir? Se for Hillary Clinton, acredito que sim. Se for Donald Trump, não creio muito nisso. Acho que Donald Trump vai mudar muita coisa em relação ao Obama. Hillary Clinton, por tudo que a gente vê, por tudo que a gente lê, pelo que os analistas norte-americanos falam, Hillary Clinton seria uma espécie de continuação de Obama, com possibilidade de fazer alguns ajustes em relação a situações onde Obama não conseguiu. Olha, nós estamos falando sobre eleições presidenciais nos Estados Unidos. Aqui ao meu lado, Fernando Natalio, editor do jornal Correio de Uberlândia e assessor de comunicação. Nós voltamos já com muito mais para você. Cancun Biquínis, moda praia, íntima e fitness. Qualidade em um único lugar. Cancun Biquínis, 3242-4034. Casulo Básica, feminino e masculino. Moda básica, malhas de ginástica, bolsas e acessórios. 3241-8030. Olá para você que está sintonizado aqui no nosso newsupnow.com e nas nossas redes sociais, Facebook e Twitter. Eu sou Gleidson Martins, com uma edição especial do News Up Now Brasil. E aqui ao meu lado, Fernando Natalio, que é o editor do jornal Correio de Uberlândia e assessor de comunicação. Nós estamos falando sobre eleições presidenciais nos Estados Unidos, que está acontecendo neste exato momento aqui. E daqui a pouquinho saem os primeiros resultados dessas eleições que as pessoas, os norte-americanos, Fernando, começaram a votar. Eu mesmo, como é o meu primeiro ano como cidadão americano, votei na semana passada, né, antes de vir ao Brasil. Você acha que esse tipo de voto no Brasil funcionaria? Essa é uma outra questão que é muito diferente na eleição norte-americana em relação à eleição do Brasil. A gente estava falando agora há pouco que aqui o voto é obrigatório, lá o voto não é, mas essa questão do voto lá já começar antes e o eleitor já saber um pouco do resultado, ter uma parcela da população votante, você já ter o resultado disso, é interessante. Acho que até pode influenciar um pouco o voto que vem depois. Na decisão final. Exatamente. Hoje a gente começou o dia sabendo que a Hillary Clinton já tinha uma vantagem dentre essa população votante, dentre esses eleitores que já tinham adiantado o voto. Ela já começou o dia com essa vantagem. Então, fazer as pessoas talvez pensarem, puxa, isso daí pode influenciar. Eu acredito que pode. Não decide, não define o voto de ninguém, mas se você vê que um determinado candidato tem vantagem, naquele público que é indeciso, que ainda está indeciso, pode fazer a diferença. A gente sabe que nos Estados Unidos, quem é republicano, quem é democrata. Mas você sabe que, desculpa te cortar um pouquinho, alguns republicanos, como até mesmo... Estão mudando. Devido à figura do Donald Trump. Justamente. Né? Essa é uma eleição que foge um pouco à regra da normalidade nos Estados Unidos. Né? Donald Trump é muito polêmico e até dentro dos republicanos ele chocou um pouco. Né? Provocou uma polêmica muito grande, até uma cisão. Isso fez com que republicanos optassem por votar em Hillary. No público latino também,
que muitas vezes votava em republicanos, ele causou esse problema também devido aos posicionamentos dele, que fez com que esse público também optasse por uma mudança de voto em relação a eleições anteriores. Mas, só completando, a gente sabe o seguinte, que existe um público ainda, um eleitorado americano que está indeciso, esse público pode definir o resultado da eleição. Com certeza. E aí eu penso que essa votação antecipada pode mudar a opinião dessas pessoas que ainda não definiram o voto. Só que tem uma coisa nessa questão de finalizando-se, a partir do momento que finaliza-se, que os eleitores vão às urnas e decidem, não há mais apuração dos votos, ainda há a questão dos delegados, né? Porque se um candidato não obter os 270 delegados, para ser eleito, a Câmara dos Deputados, como eu falei anteriormente, é que vai eleger esse candidato. Agora, uma outra coisa que eu acho super interessante em relação aos Estados Unidos é que você não somente elege um presidente, você está votando para outras medidas, outros projetos que podem beneficiar toda a população. Um desses, como em São Francisco, na Califórnia, a condição para você alugar ou comprar uma casa é muito complicado hoje em dia. Os preços hoje, eu acho que São Francisco, de certeza, está maior, é a cidade mais cara para se viver em todo o país. Ultrapassou Nova York, né? Então, assim, para você adquirir uma casa ali é muito complicado. E existe um projeto, uma medida para ter mais casas acessíveis à população menos favorecida, né? Aqui no Brasil, se você mora no morro, você é menos favorável, né? Menos favorecido por questões econômicas. Sim. Lá não, se você mora no topo da montanha, você é qualificado como um milionário, entre aspas, né? Você acredita que durante as eleições presidenciais no Brasil, se nós tivéssemos outras medidas nas quais a população pudesse também colocar o seu voto ali, faria uma diferença? Faria muita diferença, Gleison. É extremamente salutar você aproveitar uma eleição e colocar questões importantes que envolvem os interesses da sociedade para serem discutidos nesses momentos. Todos sabemos do alto valor que é uma eleição, do alto custo que é. Então, por que esperar um outro momento, fazer uma nova eleição, gerar todo um valor financeiro, um investimento, um gasto, se você pode aproveitar aquele momento para discutir questões importantes? Por que fazer depois um plebiscito? Acho que para o Brasil seria interessantíssimo. Quando você vê uma eleição norte-americana como essa, que tem grande participação do povo brasileiro em olhar para esse cenário, faz a gente pensar nisso, faz a gente refletir sobre isso, e acho que deve ser cada vez maior a discussão aqui no Brasil, de tentar adotar determinados modelos que existem na eleição norte-americana, como esse, por exemplo, se você tem um tema polêmico e precisa de definir com a população, aproveite aquele momento. Eu acho que isso daí seria interessantíssimo para o Brasil. Tá bom. Olha, ainda não saiu as prévias, né, desses resultados nos Estados Unidos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, nós vamos voltar para encerrar esse nosso bate-papo e nós vamos falar sobre a legalização da maconha em alguns estados norte-americanos. Eu volto em instantes. Cancun Biquínis, moda praia, íntima e fitness. Qualidade em um único lugar. Cancun Biquínis, 3242-4034. Casulo Básica, feminino e masculino. Moda básica, malhas de ginástica, bolsas e acessórios. 3241-8030. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição especial do News Up Now Brasil. Nós estamos falando sobre eleições presidenciais nos Estados Unidos. Aqui ao meu lado, Fernando Natália, editor do jornal Correio de Uberlândia e assessor de comunicação da Serifa Comunicação Integrada. Em Uberlândia? Em Uberlândia também. Tá certo. Olha, Fernando, nós vamos falar agora sobre a legalização da maconha em alguns estados norte-americanos. O que você acha? Gleison, é uma questão polêmica, né? Todos sabemos. Nos Estados Unidos a discussão é forte, mas aqui no Brasil também já é forte essa discussão. Quando eu penso nos Estados Unidos, eu acredito que se houver uma legalização, você vai ter uma movimentação econômica, você tem regras que vão ser impostas
mesmo liberando, certamente vão colocar algumas restrições. E por tudo que a gente vê em relação a liberações que tem nos Estados Unidos, eu acredito que pode dar certo. No Brasil, eu já fico na dúvida. Se você pensar numa legalização de maconha aqui no Brasil, tem prós? Sim, tem. É fato, as pessoas que defendem vão apontar claramente. Você pode até diminuir tráfico a partir disso, mas tem contras também. Porque tudo que é liberado em relação à questão de droga aqui no Brasil, se você pensar, né, naquilo que pode ser feito, as pessoas podem achar que pode liberar tudo. Uhum. E aí vão querer... A maconha seria liberada, por exemplo, para fins medicinais, aí as pessoas vão querer que libere para consumo também. Aí libera para consumo a maconha, aí vão querer que liberem outros tipos de droga. Então não sei se essa liberação aqui no Brasil se daria certo e como deveria ser feito. Uhum. Eu acho que deveria ser discutido. O debate é bem-vindo, ele tem que ser amplo, tem que chamar a sociedade sim para discutir sobre isso e até, de repente, fazer um plebiscito sobre isso daí, ou, pensando nas eleições norte-americanas, aproveitar uma eleição e fazer uma votação em relação a isso daí. Claro, que é bem democrático. Né? Exato, exatamente. Agora, tem uma coisa, muito a questão, te cortando um pouquinho, Claro. da questão da legalização, não é só porque você vai legalizar que vai banalizar. Sim. Assim como o cigarro, nicotina. O menor, supostamente, ele, perante a lei, ele não pode adquirir o produto. Exato. Né? Assim, eu acredito que vai acontecer nesses estados norte-americanos. Claro, você pode liberar, se for aprovado esse projeto de lei, é claro que ele terá restrições. Né? Porque senão vira uma banalização total. Exato, Isso exato. em qualquer lugar do mundo. Exato. Né? Tá tudo, precisa ter regra, né? Claro, e as pessoas claro. precisam respeitar. Você falou a questão do cigarro, é interessante falar sobre isso daí. O cigarro é liberado aqui no Brasil e mata mais que qualquer outra coisa. Também deveriam pensar sobre isso daí. Vale a pena deixar o cigarro liberado? Se vale, então, e a questão da maconha? Eu acho a questão do cigarro extremamente complicada. Todos sabemos os males que o cigarro provoca e não se discute isso. Deveria se discutir, deveriam debater sobre isso daí também. Acho que o debate, a discussão, a reflexão é um grande caminho para se pensar na questão do cigarro, na questão de maconha, na questão política brasileira. A gente está vendo uma série de problemas de corrupção, questão do voto obrigatório. Eu acho que precisa de ampliar o debate. E os Estados Unidos fazem isso muito bem. O povo norte-americano sabe fazer isso daí. Acho que a gente tem que aproveitar as manifestações que tivemos em 2013, protestos que temos agora, ocupações nas escolas. E aí eu estou falando de diferentes movimentos, de um lado e de outro, para ampliar isso daí. Essas manifestações, as ocupações, são formas de se debater, de se colocar em discussão os problemas que a gente tem, e eu acho que a gente tem que fazer isso cada vez mais. Eu concordo com você, mas desde que seja feita de forma precisa, pacífica. Sim. Porque não adianta você sair às ruas colocando fogo, sacando fogo em ônibus, carros, porque quem está pagando somos nós. É a população quem vai pagar, que vai tirar do bolso. O vandalismo não resolve nada. Absolutamente. Se você pensar na questão das manifestações de 2013, no momento que surgiram os black blocs e a violência, acabou. Acabou o movimento. Tudo que vai para o lado extremo, você perde a razão. Equilíbrio é o caminho. E não adianta só debater e não ser efetivo. Debate, né, chega num consenso ou não chega e põe em votação e resolve aquilo. Né? Vamos para a próxima discussão. Debate, põe em votação e vamos para o próximo. Não adianta também só ficar debatendo e não resolver. O Congresso discute demais, debate demais resolve pouco, né? Com certeza. Fernando, muito obrigado pela sua participação nessa edição especial do News da Final, edição Brasil. Obrigado você. Obrigado mesmo, seja bem-vindo. Sucesso em Uberlândia, nessa nova trajetória que se inicia em breve. Tá ótimo. Foi um prazer, eu que agradeço e agradeço a todos pela atenção.
Olha, a nossa ideia era levar para você que está nos assistindo um pouquinho da trajetória e como funcionam as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Mais detalhes sobre esse assunto você acompanha na nossa edição do News Up Now Brasil com Elias Marques. Eu fico por aqui e até o nosso próximo encontro.